todos, muito boa noite. Aqui estamos com mais um programa Olhos nos Olhos. Hoje vamos falar do programa de ajustamento das contas públicas e das situações que têm existido e poderão continuar a existir no futuro relativamente às incompatibilidades com o texto constitucional português. Continua connosco o Dr. Paulo Mota Pinto. Bem-vindo, boa noite. Dr. Medina Carreira, boa noite. Boa noite. Vamos dar sequência à conversa que iniciamos na passada segunda-feira e de que forma é que o programa da Troika se cruza com a Constituição e com os problemas que têm existido e a que temos assistido, criando problemas à execução do próprio programa. Nestas 2 semanas em que temos tido como prazer o Dr. Mota Pinto, primeiro foi para abordar a questão do nosso sistema político e das suas responsabilidades e da sua falta de qualidade. Hoje é um outro problema sério, este relativo às inconstitucionalidades que têm sido deliberadas pelo Tribunal Constitucional. Convém lembrar que o Dr. Mota Pinto foi conselheiro 9 anos, esteve lá um período inteiro. No Tribunal Constitucional. No Tribunal Constitucional. No seu tempo nunca houve inconstitucionalidades. Muitas. Mas não deste nível. Houve menos no orçamento. Portanto, não foram muitas vezes fiscalizadas normas orçamentais, enfim, havia algumas, mas não nesta dimensão. Quer dizer, eu considero que o Tribunal foi, em certa medida, confrontado com questões novas. Queria dizer, claro que sim. Eu tinha aqui um número, a propósito do problema de ajustamento. Em cerca de 7.800 milhões de euros de medidas totais, e havia cerca de 5.000 milhões de cortes na despesa, o Tribunal declarou inconstitucionais um valor de 3.141 milhões de euros. Ou seja, 63% do corte nas despesas. Sim. 40% do total. Nestes dois últimos anos. Isto é sem qualquer julgamento. Nestes dois últimos orçamentos. São números. Portanto, isto é puramente numérico. Ou seja, 40% do total, 63% dos cortes na despesa. Para introduzir este programa de hoje, é importante ter uma rápida noção a respeito dos números. Há quem pense, e muita e boa gente, que é possível fazer este ajustamento das nossas contas públicas sem tocar nos gastos com o pessoal e com as prestações sociais, dentro das quais pesam significativamente as pensões. O Dr. Medina Carreira diz isso todas as semanas. Continua a sentir o feedback como você viu, que a mensagem não passa. Sem êxito nenhum. Bom, passará. Quando bater na parede, passa. Então mas não está a passar? O Governo não tem feito outra coisa que não seja cortar. Coitado do Governo. Então o Tribunal Constitucional, o que é que lá anda a fazer? O Tribunal Constitucional passa rasteiras todos os 3 meses. Não? Bom, mas este ajustamento é fatal. É fatal com este programa que temos entre mãos, com a Troika, ou com os representados da Troika. É fatal com o programa, como é que lhe chamam? Cautelar. Vai ser fatal. Percebe a designação do nome? Diga? O Dr. Medina percebe a designação do nome, cautelar? Eu conheço mal a matéria, não sei se alguém a conhece, mas acho que a cautela aqui reside no seguinte... É que o programa é uma espécie de seguro, não? Nós vamos fazendo as asneiras e tal, e disse, olha, até tanto a gente cobra as asneiras. Acho que é 10% do PIB, ou alguma coisa parecida com isso, quer dizer, 17 mil milhões. Portanto, nós não vamos entrar num programa cautelar como parece que o Ministro Portas tem dentro da sua cabeça, é que a gente acaba este primeiro programa no dia 17 e no dia 18 começamos todos aos saltos a fazer as asneiras habituais. Bom, não vai ser assim. Ele não disse isso. Bom, mas não, ele já disse que ficamos livres e tal, soberanos outra vez. Bom, isto são histórias da carochinha, como se vai ver. Porque mesmo que o programa cautelar fosse, digamos, aliviado, nós temos o compromisso do Pacto Orçamental, que é reduzir, digamos... Com a sua regra de ouro. Exatamente. Bom, por conseguinte, nós andamos a divertir. Os partidos já estão em campanha eleitoral para maio. É maio. É maio. As eleições europeias. E depois param um bocadinho... Irão ser vistas, segundo o professor Marcelo Rebelo de Sousa, como uma espécie de sondagem, de grande sondagem, para as legislativas de 2015. Sim. Também acha? Acho que sim. Acho que sim, mas acho que se o PS... Eu ouvi ontem a vossa conversa, mas acho que se o PS não abre os olhos, o problema vai ser muito delicado. O que é que quer dizer com isso? Quer dizer que o PS pode ganhar, imagino, com 37%, e depois ficar com a coligação de fora. O que é que se vai fazer neste país? Porque estes, bem ou mal, ainda têm a maioria absoluta.
Por conseguinte, vão asneirando, entre aspas, mas têm maioria absoluta. Mas o PS também vai ter que formar um governo de maioria absoluta, porque não se pode governar hoje em dia em minoria, não é? Como é que você Aliás, o próprio engenheiro Sócrates chegou a essa conclusão aqui há uns anos. Pois, mas ele chegou tardiamente. Está bem, mas chegou. Pois, e por isso aí deixou o país no estado em que está. E reconheceu que tentou. Pois, tentou, mas a gente não quer tentativas, a gente quer é obra. É porque tentativas desse género levaram o país à falência. A gente não pode querer tentativas, temos que querer obra. Ora, o que se passa é que é inevitável que o ajustamento passe pelo pessoal e pelas prestações sociais. Há contas que são aí apresentadas com um certo ar de alívio. Bom, mas faça-se as contas que se fizer entre X de receitas do Estado e o Estado gasta X mais 10. Bom, e estes 10 nós não temos. Temos tido que pedir dinheiro emprestado. Por isso é que vamos precisar de mais de 17 mil milhões de euros. Bom, e por isso é que o cautelar, suponhamos, é uma retaguarda para cobrir essa necessidade, se for preciso. E para se ter uma noção mais aproximada do andamento deste ajustamento, vou-lhes dizer que a diminuição do déficit de 2010 para 2013, se confirmarem os números do orçamento, 10% da diminuição corresponde ao aumento de impostos. Quer dizer, houve esta enormidade de aumento de impostos e só 10% da diminuição do déficit é que é devido a impostos. Bom, isto é uma coisa surpreendente porque realmente os agravamentos, antes de fazer as contas, eu não acreditaria. As despesas correntes, pessoal, prestações sociais, consumos, etc., contribuíram com 30% para diminuir o déficit. E as despesas de capital, essas obras, contribuíram em 60%. 60%. Bom, o porquê que estes números são importantes é que essa parte das despesas de capital, nestes 60%, já não há mais nada para tirar. Sim. Porque o Governo, naturalmente, logo nos primeiros momentos, digamos, não só não promoveu obras, como mandou eliminar algumas obras. Quer dizer, aquilo que dava vantagens na diminuição do déficit... Já não se pode mexer. Porque assim, nós ficamos só com as despesas correntes, onde avultam estas do pessoal das prestações sociais. E os impostos não estão a responder manifestamente. Porque como a riqueza está a cair, é natural que os impostos não respondam. Mas a noção... Você é capaz de ter uma avaliação de quanto é que os impostos renderam entre 2010 e 2013? Mais? São 70 mil milhões de euros que o Dr. Medina Carreira tem dito todas as semanas. Não, os impostos. Sim. Quanto é que se cobrava em 2010 e quanto é que se cobra em 2013? Não são os 70 mil milhões? De impostos, não, cerca de 60 mil milhões. Mas o que é que aumentou? Não deve ter aumentado muito? 800 milhões. Depois de destruírem a sociedade e os rendimentos de toda a gente, aumentou 800 milhões. Eu não sei se o Governo já fez estas contas. Isto é um susto. Nós estamos naquela fase da curva onde aumentar as taxas já não produz. E até porque a economia está receita menos. Deixe-me só clarificar isto, porque até eu própria estou um bocado surpreendida. Estes números são realmente. Doutor Medina, esclareça o seguinte: o aumento do IVA, o aumento do IRS, e os diversos aumentos sobre o património apenas resultaram em 800 milhões de euros a mais? Imagino que foram cobrados 60 milhões em 2010. Em 2013 serão cobrados 60 e 800. Então é o que estou a perguntar. É isso mesmo, 800 mais. Bom, mas isto dito assim, perante o assalto fiscal que tem sido feito, é surpreendente. Sim. E isto correspondeu só para 10% da diminuição do déficit. Então, é o seguinte, isto é muito pouco, as despesas correntes, 30%. Aqui nestas despesas correntes entra o nosso amigo Tribunal Constitucional. Porque uma boa parte, o professor Mota Pinto há bocado dizia nos números, uma boa parte daquilo que o Governo considerava redução das despesas esbarrou em decisões de inconstitucionalidade. E o que restava com bastante peso, que era o capital, isso acabou, esgotou-se. Portanto, seja como for, não vale a pena nós termos muitas ilusões, porque depois do PAEF vem um cautelar qualquer que nos amarra da mesma maneira, se não vier o cautelar vem o pacto orçamental. Não, vem o programa cautelar. É claro que a atividade política neste momento não vai neste sentido. Porquê? Por causa das eleições daqui a 4 meses. Porque assim são mentirolas. Sabe que, se me permite, eu acho que é nos momentos pré-eleitorais, ou é antes das eleições, que se preparam possíveis e eventuais e necessários acordos futuramente. Devia haver, eu não digo que
publicamente. Mas ainda ontem houve um apelo público do Primeiro-Ministro nesse sentido. Devia haver realmente um movimento no sentido de alguma aproximação, ganhe quem ganha as eleições, haver depois um acordo, quadro, ou até mesmo, perante a magnitude dos desafios que nós temos de conseguir superávites orçamentais. Sim. Não nos basta reduzir o déficit. Nós, para evitarmos que a dívida progrida para o infinito, isto é, para conseguirmos anualmente pagar só os juros, para que os juros não vão aumentando, precisamos ter superávites orçamentais. Mas para isso é preciso que a economia cresça, para isso, não é? É preciso que a economia cresça, mas é preciso também que haja um acordo. Eu, por exemplo, defendia, estou aí até à vontade, que penso que fui das primeiras pessoas a defender isso, que se houvesse uma regra constitucional de limite ao déficit. Um limite à despesa também. Se não tiver constitucionalizado, é que haja um acordo político amplo sobre isso. Entre a coligação, entre o PSD, o CDS e o PS, que são os partidos, digamos aqui... Mas o Dr. Paulo Mota Pinto está a dizer isso porque é militante do PSD. Eu defendi isso na oposição. Eu era na altura da direção da PS, já defendia isso. Mas independentemente das circunstâncias em que se encontra o líder do PS, do ponto de vista do seu próprio partido, como é público e notório, não são circunstâncias fáceis, a verdade é que a maioria, nestes 2 últimos anos, também não teve iniciativas de vulto no sentido de chamar o Partido Socialista em matérias decisivas. Quer dizer, este apelo do Dr. Paulo Portas surge a 4 meses de eleições europeias. Diz que não teve desde o início? Não, ele tem tido, a partir da altura. Desde julho ele tem repetido esses convites. Mas enfim, aquilo é formalidade. Eu diria que em 2013 essa foi a tónica. Não teve desde o início, é certo? Eu concordo com isso. Até o próprio Presidente da República chamou muitas vezes a atenção para a necessidade de se entenderem, não é? Houve várias tentativas. Bem, olha, mais vale e foram apelos essas coisas, que não surtiram efeito. Talvez se pudesse ter feito mais alguma coisa antes, concordo com isso. De todo modo, eu penso que realmente seria defender até uma iniciativa de revisão constitucional para introduzir esses limites. E penso até que isso facilitava um pouco a própria tarefa do Tribunal Constitucional. Eu não quero dizer com isto que o Tribunal seja sensível diretamente a essas iniciativas políticas, mas se 2/3 ou mais de 2/3, 80% dos representantes do povo realmente apoiam uma triada política e determinadas medidas, eles podem até rever a Constituição em reação às decisões do Tribunal. Penso que isso facilitaria... Se o Dr. Mota Pinto estivesse no Tribunal Constitucional, como é que teria votado estes cortes na despesa? Eu penso que os acórdãos devem ser analisados separadamente, por um. Claro. Mas eu queria dizer sobre isso dois pontos. Uma vez que mencionou a minha qualidade de antigo juiz, eu continuo a defender a existência de uma jurisdição constitucional. Eu defendo que exista um Tribunal Constitucional. Acho que sem haver Tribunal Constitucional, provavelmente a situação poderia ser pior. Se fosse uma secção do Supremo, não há garantias que fosse melhor. E é um modelo prevalecente na maior parte dos países próximos do nosso. Agora, eu, por exemplo, eu posso dizer desde logo o primeiro acórdão, que é o dos subsídios, de 2012, da suspensão dos subsídios, penso que tem uma concepção exagerada do que chama a igualdade proporcional e, sobretudo, do princípio da proporcionalidade. Há acórdãos anteriores... O que é que quer dizer com isso, de uma forma mais clara? Por exemplo, quer dizer, um acórdão de 2001, por exemplo, que eu tenho aqui, onde se escreveu que, em princípio, o Tribunal não deve substituir a sua avaliação da relação complexa entre os teores e os efeitos das medidas à que é efetuada pelo legislador, salvo erro manifesto de apreciação. Isto está num acórdão de 2001, sobre o princípio da proporcionalidade. Salvo quando há uma desproporção manifesta, uma falta manifesta de justificação, o Tribunal não deve substituir a sua avaliação... Acha que o Tribunal esteve mal quando chumbou o corte dos subsídios? Eu penso que tem tido uma avaliação do princípio da proporcionalidade em alguns acórdãos, nesse primeiro acórdão, o acórdão sobre o Orçamento de Estado também de 2013, que foi excessiva, entrou um pouco no domínio da avaliação política da relação entre os meios e os fins. Não é? Isso, enfim, não quero dizer que fez política nesse sentido, enfim, porque tem uma fundamentação jurídica, evidentemente, mas sabe que a forma de distinguir a avaliação jurídica constitucional do juízo político que se faz na Assembleia da República é esta. O Tribunal fundamenta as suas decisões juridicamente e apenas, digamos, grosseiras faltas de relação, casos manifestos de falta de relação entre os meios e os fins conseguidos é que devem ser censurados por violação do princípio da proporcionalidade. E não foi o caso. Por exemplo, há acórdãos onde há até argumentos reversíveis. Este acórdão de 2013 sobre o Orçamento de Estado diz que quanto mais se afasta o pedido de ajuda, mais intensa tem de ser a justificação para as medidas. Ora, pode ser exatamente ao contrário. Se o programa não está a dar resultado, pode ser necessário reforçar as medidas. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Há realmente vários passos. Então acha que o Tribunal tem tido uma conduta política mais política do que propriamente jurídica? Eu não gosto de dizer isso assim porque enfim, o Tribunal não assume a sua justificação como política e não faz política diretamente. Tem uma fundamentação jurídica e fundamentada na Constituição. Agora, eu penso que em alguns pontos tem ido mais longe do que o entendimento correto do princípio da proporcionalidade justificaria. Ou seja,